Olá pessoal, Sandro do Toy Dolls Kennel, criando com muito amor e carinho há mais de 10 anos as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier. E o vídeo de hoje é para falar de um assunto que considero muito importante, que é a aquisição de um filhote, né? Nós já sabemos que é uma alegria sem fim quando esses peludos chegam na nossa casa, mas eles precisam de cuidados e regras especiais para que possam crescer de forma saudável e equilibrada. Por isso, fizemos um vídeo aqui pontuando os tópicos que consideramos importante na escolha do seu filhote. Ter um filhote saudável exige toda uma preparação que se inicia na criação do próprio canil, dependendo muito do perfil do criador e nos passos que ele vai seguir para gerar este filhote. Desde o planejamento genético, começando com a responsabilidade do criador em produzir animais saudáveis. Para isso, hoje, nós temos os testes de mapeamento genético de doença, onde existe a possibilidade de fazer um mapeamento de mais de 300 doenças subdivididas por categorias, onde as principais são o resultado de consanguinidade, risco de anestesia, hematológicos, neurológicos, oftalmo, renal e urinário, cardiovascular e dermatológico. Hoje nós temos no Brasil empresas como, por exemplo, a Pet Genoma e a Box4Pet, que realizam esses testes genéticos de mapeamento de doença, entre outros, com um custo acessível. E seria o ideal que todo criador que seja realmente responsável tenha os cães que serão utilizados na reprodução testados, porque com isso ele consegue atenuar problemas para as famílias futuras que adquirirão os filhotes da sua criação. Veja o quanto isso é importante, isso é uma regra primordial e básica de uma criação, e pouco valorizado, às vezes, quando uma família vai buscar um filhote. Além disso, também tem os testes que considero importante, que é o teste de pureza de raça. Ele vai determinar que aquele cão que está sendo utilizado na reprodução, de fato, por exemplo, é um Beaver Terrier 100% puro. Isso é muito importante. A seguir, vejam um exemplo aí de um teste de mapeamento de doença e um teste de pureza de raça realizado aqui em um dos nossos exemplares. Observe que nós temos um teste aqui da Pet Genoma, de um exemplar nosso do Bruce, onde você tem o teste de consanguinidade, onde está no padrão do Yorkshire Terrier, aqui eles fazem um mapeamento pelo York, né? Depois, descendo aqui, você tem alguns outros detalhes falando sobre a consanguinidade. Nós sabemos que a consanguinidade, quanto menos, melhor, para que o seu cão não seja portador de algum tipo de fator genético de doença. E depois aqui começa as análises. Olha como é complexo. Aqui a gente tem uma medição do risco de anestesia, risco a múltiplas drogas, entendeu? Descendo, depois você tem todo um mapeamento endócrino, você tem um mapeamento hematológico, neurológico, oftalmo, renal, entendeu? Olha quanta coisa interessante. E cardiovascular, tá vendo? Depois você tem toda a parte de dermatite aqui, ó, né? Claro, estando verde é o correto. Depois você tem toda a parte de desenvolvimento, endócrino de novo, esquelético, gastrointestinal, hematológico, olha quanta coisa testada aqui, tá vendo? A parte metabólica, tudo verde no caso, né? Tá vendo? Olha quanta coisa, neurológica, olha quantos detalhes neurológicos são testados, entendeu? O que mais? Opa, deixa eu abrir aqui melhor que deu uma fechada aqui. Né? Descendo, continuando o teste, odontológico, oftalmológico, por exemplo, aqui atrofia progressiva da retina, uma coisa que pode acontecer em raças pequenas, aqui está verdinho, ó, verde, tá vendo? Descendo aqui, olha quanta coisa, pulmonar, renal, urinário, sensorial, tá vendo? Tudo verde no caso desse exemplar aqui que é o Bruce, né? Depois você tem aqui as características com relação à pele, outros detalhes, tudo aqui, ó. Daí outros detalhes com relação à coloração do cão, tá vendo? Esse aqui é um teste considerado exemplar. Então, eu sei que eu posso utilizar, no caso, esse cãozinho
para qualquer tipo de acasalamento com qualquer fêmea da minha criação, porque ele é um cão 100% saudável, né? Além de ser um belo exemplar. E agora aqui nós temos o teste de origem de raça. Por exemplo, ele vai fazer o quê? Vai identificar, aqui já é da Box for Pet, o teste genético de identificação de raça, ou seja, no caso do Bruce, aqui ó, Bruce, ele é um cão 100% Beaver Terrier, tá vendo? Sobre o painel de origem, como que funciona essa avaliação, tal. Então, eu tenho a certeza que eu estou com um cão na minha criação, além de 100% saudável, um cão 100% Beaver Terrier, que é o que deve ser feito. No caso do Beaver Terrier, tem que ser acasalado somente Beaver com Beaver. Finalizando o mapeamento genético, onde foi identificado o casal do macho e a fêmea, 100% testados e saudáveis, nós vamos para o processo de acasalamento, onde na maioria das vezes é feita a inseminação artificial para que não ocorra o contato ou algum tipo de contaminação. Entramos no processo de nutrição, onde nós trabalhamos aqui na nossa criação com uma ração especial para gestantes da própria Royal, que é a HT42, além de outros suprimentos. O ambiente tem que ser adequado para as futuras mãezinhas. Aqui nós temos uma área individual com bastante sombra, área verde, uma área coberta, com toda a infraestrutura necessária para que essa fêmea possa vir desenvolver os filhotes de uma forma tranquila. Na sequência nós temos os exames preventivos, pelo menos dois ultrassons, exame de sangue, acompanhamento da médica veterinária. Tudo isso se preparando para a chegada do filhote. É muito importante que o filhote tenha acesso ao que nós chamamos de colostro, que é aquele leite logo após o nascimento dos filhotes, que dura em torno aí de 24 horas. Feito isso, ele vai ter a alimentação da mãe, normalmente do leite materno, até aproximadamente 30 dias, onde a gente começa a intercalar o leite materno com outros alimentos, como carne, ovos cozidos, ração e etc. Feito isso, ele já está na fase que começa o que nós chamamos de rotina estruturada. Nessas rotinas estruturadas, eles começam com as brincadeiras entre eles, tem a parte de descanso, que a gente tem que respeitar, alguns comandos simples e reforços positivos, começa a parte de introdução sanitária. Aqui nós utilizamos os sanitários da Pip Dollies, já disponíveis aqui também comigo, aonde o cãozinho já sai pré-adestrado, vamos dizer assim, né, ou pré-condicionado a fazer as necessidades no ambiente correto. Após isso, nós temos a parte que chamamos de ambiente positivo e socialização. A gente começa a expor o filhotes a diferentes ambientes, sons, pessoas, outros animais visualmente falando, de forma positiva, para que ele se torne um adulto equilibrado. Depois de tudo isso vem a parte de desvermifugação ou vermifugação, que aqui inicia-se próximo dos 30 dias de vida, aonde é seguido um cronograma. Depois é feito um exame de rotina, de fezes principalmente, entre outros, se necessário. Filhote praticamente pronto para ser entregue, tem toda a parte de reforço sanitário, pré-condicionamento e inicia-se o processo de vacinação próximo dos 60 dias de vida, onde nós consideramos que o fator imunológico do cãozinho já está apto para que seja iniciado o calendário de vacinação. E por fim, o filhote disponível, existe a prospecção da família que vai recepcioná-lo. Nem todo filhote disponível é para qualquer família. Tem que ser feita uma análise se a família possui criança, adolescente, se não possui crianças, para que a gente possa ter certeza que aquele filhotinho disponível é o perfil da família. Muitas vezes acontece de, inclusive, a gente ter algum outro tipo de problema comportamental da própria família que inibe a prospecção de um filhote. Por isso que no meu contrato existe uma cláusula que, se eu observar qualquer irregularidade que eu considere
para o bem-estar do animal, eu posso simplesmente ter o direito de não realizar a venda. Porque, acima de tudo, o que nós procuramos são famílias que vão cuidar muito bem dos filhotinhos, do cãozinho, como realmente deve ser feito. A família tem que se dispor de tempo e vontade. Não adianta nada você querer ter um cãozinho e seu estilo de vida é aquele no qual você sai para trabalhar às 8 horas da manhã e volta às 5 horas da tarde e vai deixar o cãozinho, o filhote ou o cão depois, quando se tornar um jovem, um adulto, esse tempo inteiro sozinho. Ele vai crescer um cão estressado, um cão inseguro e você vai ter outros problemas. Ao invés de adquirir uma companhia, você vai acabar adquirindo um problema. Portanto, antes de pensar em ter um filhotinho, veja muito bem se o seu perfil está preparado para que você possa, de fato, recepcionar esse cãozinho na tua casa. Outra coisa fundamental, que eu considero de extrema importância, é a ajuda de um profissional para que possa acompanhar os primeiros dias desse filhotinho, ok? Nós chamamos de comportamentalista, nós trabalhamos aqui com a equipe do Luiz, por exemplo, que presta uma ótima assessoria, dando as primeiras introduções do filhotinho na sua casa. Muitas vezes, não é só o filhotinho que tem a necessidade de ser adestrado. Muitas vezes são famílias principiantes que também têm que ser instruídas de como cuidar daquele filhotinho. Por isso que é muito importante, uma coisa que parece ser natural, mas a ajuda desse profissional vai colaborar aí para o bem-estar e desenvolvimento do filhotinho. Busque sempre um canil responsável, tente observar a estrutura do criador, verificar a procedência dos cães, verificar uma série de fatores. Não se baseie apenas por Instagram, por imagem, isso e aquilo. Desconfie de qualquer problema que possa induzir a compra de um filhote que não seja de um criador aí que desenvolva um trabalho de excelência. Não sou contra a adoção de animais. Muita gente diz que a criação de cães acaba colaborando, de certa forma, para que a adoção de animais não seja feita de forma correta. Mas eu acho que uma coisa não tem vínculo com a outra. Existe um público que busca um cão de raça quase com determinado fenotipo, determinadas características, e tem aquele que vai buscar um cão de adoção. O que eu considero essencial é o bem-estar e cuidado do animal. Isso você deve ter para um cão de raça ou para um cão adotado, ok? Para maiores informações e caso queira conhecer um pouco mais Dolls Kennel, me procure, sou o Sandro Fernandes e estou disponível para maiores detalhes. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se chegou até aqui, agradeço imensamente, dê um joinha, se inscreva no canal e me acompanhe para mais vídeo sobre as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier.